Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E desta feita, queridos, nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar e nos direcionar com o nosso vídeo de hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido e Pai amado, muito obrigada por tudo, meu Pai. Deus querido e Deus amado, assim como nós estamos, Senhor, te pedindo agora, se for da tua vontade, Pai Santo, venha nos direcionar neste vídeo, venha fazer segundo a tua vontade, meu Pai, venha tirar todo impedimento, Senhor querido, e que a tua obra seja feita, Pai, porque tu estás iniciando, Senhor querido, neste tempo, o grande avivamento espiritual, meu Pai querido, que vai levantar, Senhor querido, a tua igreja para o arrebatamento. Pai Santo, sendo assim, meu Pai, faz conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Coloca, meu Pai amado, a tua mão, a tua bênção, meu Pai querido, e vai fazendo segundo a tua vontade, lançando por terra todo impedimento, meu Pai querido, todo levante, Senhor querido, que venha querer impedir a tua obra. Ó Pai Santo, e vai fazendo, meu Pai, conforme os teus planos, para esta última hora, Pai Santo. Estamos aqui para isto, ó Deus. Faz a tua obra através de nós, meu Pai, e alcança todos aqueles que tu deseja trazer para ti, não só para ser salvo, mas para trabalhar, meu Pai, nesta grande obra dos últimos dias, Pai querido. Jesus amado, tudo é teu, Jesus querido, está nas tuas mãos, está na tua direção. Vai lançando por terra todo o impedimento, meu querido, e colocando, meu Pai querido, em prática, Jesus querido, tudo que tu desejas, Senhor Santo. Estamos aqui para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra conforme a tua direção. Leva estes vídeos, Senhor, leva esta palavra e vai alcançando todos os que tu deseja alcançar. Dá, Senhor querido, completa satisfação, Senhor querido, completo êxito nos teus objetivos, Jesus Santo, tirando tudo que vem impedir e alcançando todos aqueles que o deseja buscar para ti. Muito obrigada por tudo. Espírito Santo, esta obra é tua. Espírito Santo, faz conforme a tua vontade dentro da tua direção. Vai lançando por terra todo impedimento que venha querer, Senhor querido, impedir que todo aquele que veja este vídeo não tenha entendimento. O Espírito Santo lança por terra todo mal, toda barreira, todo levante e faz com que a tua obra seja perfeitamente realizada. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra que nós temos para hoje está no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim a epígrafe: os dois discípulos no caminho de Emaús. O versículo 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que não tinham visto uma visão de anjos. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram.
E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E acharam a aldeia para onde iam. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Queridos, como eu já havia falado no vídeo anterior, se você não assistiu, vá até lá. Todo este processo aconteceu, queridos, debaixo de uma situação. E que situação foi essa? Deus, queridos, para cumprir as suas obras na vida de Jesus, ele meio que fechou o entendimento daquele povo. Eu digo que Deus fechou quase que completamente, para que eles não viessem entender o que estava acontecendo naquele momento, queridos, para que Deus lhe colocasse em prática o seu plano na vida de Jesus. Então, o que aconteceu? Aqueles discípulos, eles ficaram meio que com entendimento completamente fechados. Porque, preste atenção, queridos, Jesus, ele conviveu 3 anos e meio com aqueles discípulos. Eles sabiam de tudo que Jesus havia falado, eles sabiam de tudo, conheciam toda a história de Jesus no Antigo Testamento. Eles sabiam tudo a respeito de Jesus, mas eles ficaram com um entendimento tão fechado que parecia que eles não sabiam de nada daquilo. Agora, por quê? Deus fechou o entendimento deles, queridos, para colocar em prática os planos dele na vida de Jesus, porque se eles estivessem totalmente acordados, totalmente entendendo aquela situação, eles iam atrapalhar demais aquela obra. Então veja o que aconteceu aqui nesta ida destes 2 discípulos pelo caminho de Emaús. O versículo 13 diz o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. Queridos, fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. E eles não o reconheceram quando ele entrou para acompanhá-los pelo caminho até Emaús. Veja, queridos, que sobrenatural na cabeça daqueles homens. Como é que eles não reconheceram Jesus, queridos? Olhe como é que Deus age na sua obra. Por que Deus fez aquilo? Para que Deus, mais uma vez lhes digo, pudesse colocar em prática os seus planos na vida de Jesus, no meio daquele povo. Então, o que aconteceu? O versículo 17 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? Jesus perguntou, e eles disseram. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos 12 estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram.
Preste atenção, queridos, no tamanho da cegueira, no tamanho da situação que aqueles homens foram submetidos. Que Jesus não fazia 3 dias que havia falecido. E eles não conheceram Jesus. Falando com Jesus de uma maneira como se eles nunca fizessem anos que eles não lembravam de Jesus. E explicaram tudo para Jesus. A maneira como estava, como havia acontecido, estava sucedendo como se Jesus fosse um completo estranho para eles. E aqui no versículo 27, aqui no versículo 25, Jesus disse: e ele lhe disse, honesto e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Preste atenção, queridos. Naquela ocasião, Deus aproveitou para fazer uma reprise, uma retrospectiva em toda a vida dele, antes de chegar no mundo, que desde Moisés e os profetas já vinham preparando a vinda dele. E tudo que estava escrito, mas queridos, nem da lei de Moisés, nem da história deles, do que eles vinham aprendendo a vida toda, estavam lembrando. Tão grande foi aquele fechamento espiritual que Deus fez na cabeça daqueles homens. Então, aqui no versículo 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o. Ele o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram e abriram-se-lhe os olhos então e o conheceram e ele desapareceu-lhes. Olha o que foi que aconteceu aqui, queridos. Chegou o momento de Deus abrir o entendimento deles, de Jesus remover aquela situação que eles estavam passando, de completa cegueira espiritual, a ponto de não reconhecerem a Jesus. Naquele momento, depois que Jesus já havia acompanhado ele todo o caminho, já havia lhes explanado novamente toda a história da vinda deles, desde Moisés, os profetas e tudo, e aí até o acontecido da última hora, porque Jesus estava querendo dizer para eles: isso que está acontecendo agora já foi ensinado para vocês há muito tempo, e só está acontecendo. E a história não diz que Jesus padeceria, morreria e ressuscitaria. É isso que está acontecendo agora. Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus entrou na casa deles, queridos, que sentou com eles à mesa, Jesus fez como de costume ele fazia. Sentou com eles à mesa, partiu o pão, deu para eles, né? Abençoando. Então, abençoando o pão. Aqui o 31 diz: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Queridos, o que foi que aconteceu ali? Com aquele partir do pão, Jesus removeu da mente deles aquela cegueira espiritual, aquele sobrenatural que estava impedindo deles notarem o que estava acontecendo. Aquilo era forte. Eles não conseguiram reconhecer Jesus, uma pessoa que há 3 dias atrás eles estavam vendo. Então, o que aconteceu, meu querido? Jesus falou para eles: vem cá, era para vocês saberem de tudo que está acontecendo. Então, se estava escrito desde Moisés que Jesus viria ao mundo, pregaria o evangelho, iniciaria seu ministério
e no final ele seria preso, açoitado, amargurado, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Se vocês sabem de toda essa história, como é que agora vocês estão estranhando? Desesperados, perdendo a esperança, achando que Jesus não vai ressuscitar. Se está escrito exatamente tudo o que acontecer com Jesus, então logo ele já ressuscitou, porque já faz 3 dias da sua morte, porque se estava escrito que ele ressuscitaria no terceiro dia da sua morte, então ele já ressuscitou, já está ressuscitado.